Tudo bem, pessoal. Então, bem-vindos à parte 3 da nossa aula 3, né, de conceitos básicos de informática aqui. Aí, na parte 3, eu queria discutir com vocês um assunto aqui. A gente até agora falou que o computador consegue representar valores utilizando o sistema decimal, né? Desculpa, o sistema binário. Só que até agora a gente falou só de números inteiros, né? Como é que ele representa 5, 6? É fácil de a gente pensar. Mas como é que o computador representa número decimal, né? Para dificultar um pouco, até um decimal negativo. Por exemplo, como é que o computador consegue fazer conta com menos 0,625, por exemplo? O computador ele tem dois formatos de números aqui que consegue fazer isso, representar números com partes decimais, né, com casas decimais e assim por diante, que são o float e o double. A representação desses dois números é um pouco diferente, tá? Ela é dada pelo padrão I3E, a gente fala isso aqui I3E, tá? 754, que é uma norma que define como que o computador vai guardar isso dentro dele. Basicamente o seguinte, ele vai usar um bit aqui para ser o sinal, tá? Nos dois casos. No caso do float, ele vai usar aqui 8 bits para representar o expoente e 23 bits para representar a fração. Já falo para vocês o que é cada uma dessas partes aqui, tá? No caso do double, double é porque é um número que tem precisão dupla, né? Que a gente fala que tem precisão simples, o float. No caso do double, é apenas um bit para sinal também, ok? 11 bits para o expoente e 53 bits para a fração. Então, né, lógico, isso aqui é a fração, você já deve ter uma ideia do que isso representa, né? A parte fracionária do número. Então, se ele tem mais bits, ele consegue representar melhor esses números. Tudo bem. Como que isso aqui é representado no computador? Isso aqui é feita uma conversão, né? O número, ele é dado por essa forma aqui, ó. Menos 1 elevado ao sinal, tá? Então, o bit de sinal aqui que pode ser 0 ou 1, vezes 1 mais a fração, que é esse número que a gente vai achar aqui, de 23 ou 53 bits, vezes 2 elevado ao expoente, que é o número que vai estar representado aqui com 8 ou 11 bits, menos o bias, né? O bias ele é 127 se for o número float, precisão simples, ou ele é 1023 se for precisão dupla, tá? Então, quando você pega os valores lá em binários, né, que você tem, joga aqui no sinal, joga o valor da fração aqui e joga o valor do expoente aqui, você tem exatamente não, vocês vão ver que isso aqui é uma representação aproximada, tá? Tem alguns números que você não consegue representar exatamente. Então, você vai ter a forma mais próxima do número decimal que você está querendo representar, tá certo? Tudo bem. No nosso exemplo, então, vocês vão ver que para você fazer essa conversão, você tem uma série de passos, tá? Vamos pegar o número aqui e passar por essa série de passos para a gente ver como que o computador representa isso. Por exemplo, eu quero representar o menos 0,625. A primeira coisa é você determinar o bit de sinal, né? Você tem que representar três coisas: sinal, expoente e fração. Não é super simples. Número positivo é 0. Número negativo, o sinal vai como 1, tá? Então aqui o número é negativo, o nosso bit de sinal está dado, ele é 1. Pronto, acabou. Vamos para a parte 2. Na parte 2 a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir por 2 elevado a alguma coisa, tá? Isso já vai ficar claro aqui o que é essa alguma coisa. Até que o meu número ele fique entre 1 e 2. Então a gente começa assim, ó, a gente faz x igual a 1 e vai aumentando. Se o meu número for maior que 1, né? Por quê? Se o x for igual a 1 e a gente for aumentando, isso aqui sempre vai dar 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E se o meu número ele for menor do que 1, a gente vai fazer x igual a menos 1 e vai diminuindo, né? Porque menos 1 você vai ter 2 elevado a menos 1. Na verdade, você pode inverter isso e trocar o sinal lá do expoente, né? Seria igual a meio elevado a 1. Aí você vai ver que quando o expoente for aumentando ou ficando mais negativo, seu número vai diminuindo. Tudo bem. Esse valor de x aqui do expoente, que a gente achar, né? Que faz com que esse número aqui fique entre 1 e 2, vai ser o valor do nosso expoente aqui, tá? E só lembrar, né, que se o meu número for menor do que menos 1, o x pode ser negativo, né? No caso, para valores entre menos 1 e 1. Então, eu vou fazer o seguinte, ó.
Meu número ele é menor do que 1. Então, eu já vou começar com o meu expoente negativo. O primeiro valor que eu vou testar é o menos 1, porque eu vou começar dele e vou diminuindo se for necessário. Então, eu vou fazer o cálculo. 0,625 dividido por 2 elevado ao x, aqui o meu x inicial, é menos 1. Então, 2 elevado a menos 1, o que você pode fazer? Você troca o sinal do expoente e inverte aqui a sua base, né? Então, ao invés de 2, ficaria 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado a 1 é 1 sobre 2, que é meio, tá? Então, você vai ver que quando você pegar 0,625 e dividir por meio, deu 1,25. Opa! Logo no primeiro número que eu testei, o número já está entre 1 e 2, né? 1,25 está 1 e 2. Então, beleza, já achei. O meu expoente aqui, ele é menos 1, tá? Então, por enquanto, deixa eu anotar aqui, o meu, a gente já descobriu uma outra forma, na verdade, né, com menos 1, de representar esse número. Ou seja, se eu achei aqui 1,25, significa que 1,25 vezes 2 elevado a menos 1 dá 0,625, ok? Então, achei meu expoente aqui, por enquanto, ele é menos 1. Beleza, terminamos o passo 2. No passo 3, o que a gente vai fazer? No passo 3, eu vou definir a fração. A parte depois da vírgula que eu encontrei no passo 2, só lembrando aqui, né? Encontrei aqui a parte depois da vírgula, 0,25, que está anotado aqui. Vai ser a nossa fração, tá? A gente vai ser o nosso valor inicial de fração. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação sucessiva, pegando só a parte inteira e passando a parte fracionária para baixo, né? Até que eu encontre o resultado que seja zero, ou vou fazer isso no máximo 23 vezes, porque, se for lembrar aqui, ó, eu só tenho 23 bits para representar a fração. Para que você vai fazer essa multiplicação sucessiva? Ó, eu preciso representar esse número em binário. Como que você representa um número fracionário em binário? Difícil, hein? Porque quando o número é inteiro, o que a gente fazia? Eu ia fazendo divisão sucessiva por 2. Agora, como o número ele já é fracionário, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazendo multiplicações sucessivas por 2. Então, vamos pegar aqui o 0,25, multiplicar ele por 2, vai dar meio. Então, o que você vai pegar? Pega a parte inteira, aqui, zero, anota ela, tá? A parte inteira aqui deu zero. E a parte fracionária, você vai continuar fazendo até o quê? Até dar zero, ok? Então, enquanto não der zero, você não para de fazer essa multiplicação. Ou, igual eu falei, vai ter alguns casos que você nunca vai chegar em zero, então você para no máximo em 23, né? Porque cada uma dessas aqui vai ser um bit meu. Se der 23, eu não consigo representar mais do que 23 números, porque eu só tenho 23 bits. Tudo bem. Então, sobrou meio, vezes 2 de novo, dá 1. Pega a parte inteira aqui, anota. Você vai ver que sempre vai dar 0 ou 1 só, né? Porque eu estou caçando bit aqui. Pega a parte inteira, a parte fracionária você passa para baixo. Repare que o resultado aqui não foi 0, foi 1. Então, eu vou ter que fazer mais uma vez. Tirei a parte inteira, sobrou 0. 0 vezes 2, você tem que multiplicar de novo, agora dá 0. Ok? Parei por aqui, não faço mais, porque eu já encontrei 0 como resultado. E vou pegar esse 0 aqui também. Então, essa parte que eu estou querendo representar aqui, ó, 0,25, como que eu vou representar ela? Pego do primeiro bit aqui que eu encontrei para os outros, né, nesse sentido, então vai ser 0, 1, 0, e completo o resto com 0, tá? Porque lembra, são 23 bits aqui que eu tenho na parte da fração. Então, como é que eu represento essa fração aqui, ó, 0,25 com números binários? Dessa forma que eu fiz. Então, essa fração vai ser representada por 0, 1, 0, 0, 0, 0, 20 zeros, né? Porque aqui eu já tenho 3 dígitos, 3 mais 20 me dá os 23. E é por isso que eu tenho essa limitação de fazer isso aqui no máximo 23 vezes, tá? Ou 53, se for um número. 53 se for um número de dupla precisão, né? Que no caso a gente chama de double, tá certo? Então, é isso aqui que a gente vai fazer na etapa 3. Tudo bem. Falta então a nossa quarta e última etapa. Na quarta e última etapa, a gente vai calcular o expoente, tá? O expoente, na verdade, eu tinha achado que é menos 1, mas lembra que o expoente tem o bias, né? O bias, a gente vai somar 127 se for a precisão simples, que a gente chama de single ou número float, tá?
ou vai somar 1023 se for precisão dupla, que é o número que a gente fala que é a representação double. Como no caso a gente está usando a representação simples, o que eu vou fazer? Pego o menos 1 que você encontrou e soma com 127. Isso aqui, menos 1 mais 127, dá 126. Agora, você vai representar isso aqui em binário, tá? Esse 126 em binário. Como é que vai ficar esse 126 aqui em binário? 126 em binário. Você vai dividindo lá, né, por 2, vai dividindo por 2, por 2, por 2, até encontrar zero. Você vai ver que você vai dar exatamente esse número aqui, ó. Então, 126 em binário é isso aqui. Tudo bem. Então, o número que a gente quer representar, né, por esse padrão aqui do I3E, 754, é representado exatamente dessa forma aqui, ó. Que na verdade não é menos 0,75, né? Até coloquei errado aqui, vamos grifar. Que não é menos 0,75 não, que eu estou representando menos 0,625. Aqui é a mesma coisa, não é menos 0,75 não. De onde sai isso aqui? 0,625. Então, esse número aqui, na representação, né, do I3E 754 na forma de um float, vai ser 1 para o sinal, 0, 1, 1, 1, 1, 0 para o expoente e 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 para a fração, ok? Então, só relembrando os nossos passos aqui, né? Primeira coisa, a gente vai determinar o bit sinal, é simples, é 0 se o número for positivo e 1 se for negativo. No passo 2, eu vou dividir o número por 2 elevado a x, né? A gente viu lá, o x ou ele começa com 1 ou começa com menos 1, e enquanto essa divisão, né? Você fez por 2 elevado a 1, não deu um número entre 1 e 2, então você aumenta o x. Dividido por 2 elevado a 2, deu um número entre 1 e 2? Não. Então aumenta de novo. 2 elevado a 3. Pega o número e divide por 2 elevado a 3. Deu um número entre 1 e 2? Não. Continua. Assim até achar um valor que dê entre 1 e 2, tá? Então o valor de x que você encontrar que atender essa condição aqui, você pega ele. Só lembrando que o x pode ser negativo se o número já for menor do que 1. Ok. No passo 3, então, a gente vai definir a fração por meio de multiplicações sucessivas, né? É o inverso que a gente fez naquela hora, fazer divisão por 2 sucessiva, né? Ok, a gente vai colocar isso aqui em binário depois, está pronto para o passo 3. E no passo 4 aqui, deixa eu tirar a imagem aqui. No passo 4, eu vou calcular o expoente, que é basicamente o quê? Pego esse expoente que eu achei aqui, que era o x, vou somar com 127 se o número for float e 1023 se o número for double, tá? Aqui eu deixei um link para vocês. Você clicar aqui no link, deixa eu ver se vai abrir aqui. Esse link ele consegue te mostrar as conversões de uma maneira simples. Está abrindo aqui. Então ele te mostra as conversões, né? Como se fosse uma calculadora do número float aqui. No caso, ele só usa float, tá? Olha só, vamos fazer a nossa representação aqui. Menos 0, tem que usar ponto, tá? Ao invés de vírgula, porque o sistema está em inglês. Menos 0,25, né? O valor que foi guardado é exatamente menos 0,625. O sinal é 1, né? O expoente, aqui onde está ticado, seria o bit 1, tá? Onde não está, seria o bit 0. Então, repare que é exatamente aquele número que a gente achou. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. E depois, aquela parte fração, né? Que a gente chama também de mantissa. Até coloquei no slide lá. A gente foi passando de maneira mais rápida. Então, a parte fração, é também chamada de mantissa, é 0, 1, 0 e mais 20 zeros, né? Vocês vão ver que tem alguns números que você não consegue representar. Por quê? Porque às vezes você vai fazendo aquela multiplicação por 2 e aquilo nunca vai chegar a dar zero, tá? Por exemplo, o número 0,3. 0,3. Você vai ver se fazendo essa representação não chega no valor exato, né? Então, na verdade, para você representar um float como 0,3, ele vai guardar esse número aqui, ó, 0,30000001192. Então, tudo que está daqui para frente é erro, né? Então, ele até te mostra aqui ó, qual que é o erro devido a essa conversão.
Lá na nossa casa número 1, deixa eu ver se eu consigo contar aqui, não dá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir da oitava casa, você vai ter um erro na conversão, tá? Muito bem, mas já ajuda bastante, né? Você pode, inclusive, aqui ir trocando os bits e ver qual número dá. Ah, se a mantissa fosse um número 1 aqui, você vai ver o número que está dando aqui, tá certo? Muito bem. Tudo bem, pessoal. Então, eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito grande. A gente vai ter mais uma parte desse vídeo, tá? Onde eu vou falar aqui sobre nibbles, bytes, words, palavras e assim por diante. Obrigado. Até a nossa próxima parte do vídeo.